Olá, estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe Esther, para iniciarmos um novo estudo. Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo fale conosco hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de aprender da Tua Palavra, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja orientando a mim, Senhor, para que eu possa expressar, Senhor, aquilo que vem de Ti, Pai. Transforma a minha vida, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver realmente as maravilhas, Senhor, da Tua Palavra. E assim também todas as minhas queridas irmãs, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, algo que nós sempre ouvimos é que nós, como mulheres, queremos ser sábias. A palavra de Deus tem um versículo clássico que toda mulher sabe, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E isso nos faz pensar o que é ser uma mulher sábia, o que é ter sabedoria. Deus me trouxe um livro às mãos que é o livro Mulheres Sábias, de Lydia Brownback. Tem na nossa biblioteca da IBBV. E ela inicialmente vai fazer algumas considerações sobre a questão da sabedoria. A sabedoria, ela não é algo que você conquista por conta da idade. Ah, conforme o tempo for passando, eu vou ficando mais velha, vou ficando mais sábia. Se fosse assim, todas as pessoas velhas seriam sábias. Infelizmente, nem todas são sábias. Ou, com a minha inteligência, com muito estudo, com muita dedicação, eu vou me tornar uma pessoa sábia. Não, também não. Não vem de nenhum esforço humano para ser uma pessoa mais sábia. Não alcançamos sabedoria com a nossa força, com a nossa inteligência, porque a verdadeira sabedoria, ela provém de Deus e da palavra dele. 1 Coríntios, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 19, vai falar sobre a questão da sabedoria. Diz assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aqui fica muito claro que Paulo está dizendo, né, que Cristo tornou-se a sabedoria de Deus. E somente estando em Cristo nós podemos ser sábios. Nós não teremos ninguém que não tenha Cristo como seu Salvador, que seja uma pessoa sábia. Ela pode ser sábia aos olhos humanos, ela pode conhecer muito sobre a vida, mas a verdadeira sabedoria, a sabedoria que procede de Deus, ela só vem através de Cristo Jesus para a nossa vida. E nós temos na palavra de Deus um livro, o livro de Provérbios, que é chamado livro da sabedoria, né? É onde se reúnem muitos versículos que falam sobre como viver.
Nós temos um grupo na nossa União Feminina que acompanha diariamente um provérbio por dia. E nós podemos ver ali muitas coisas que nos ajudam a viver bem. No entanto, quem toma o livro de Provérbios como um livro de autoajuda, né? Vou ver o provérbio do dia para ver como é que eu vou me guiar aqui hoje. Essas pessoas não vão realmente conseguir ser sábias. Por quê? Até o próprio Salomão, que escreveu os provérbios, quando ele se afastou de Deus, quando ele deixou que os prazeres do mundo o envolvessem, ele foi insensato. Então, a sabedoria, ela não é algo que a gente toma assim, em pílulas, né? 3 passos para ser feliz. Vou fazer exatamente isso e vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, né? Não é assim que nós conseguimos realmente ser sábios. Então, o livro de Provérbios não é algo fragmentado do restante da Bíblia, é algo que a gente lê para poder agir direito. Mas, na verdade, o objetivo do livro de Provérbios não é melhorar a nossa vida, mas é direcionar-nos para aquele que concede a sabedoria. Na verdade, o livro de Provérbios vai nos levar realmente àquele que tem todos os princípios que poderão diretamente nos conduzir pelo caminho da sabedoria. Jesus falou de si mesmo. Está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Jesus, né, dizendo sobre si mesmo. Então, somente aqueles que têm o Senhor Jesus é que poderão se tornar pessoas sábias. Nós temos que saber que as lições que nós vamos aprender a partir desse livro, né, que falam sobre as obras da sabedoria, como é que essa sabedoria se traduz realmente no nosso dia a dia, todas essas obras, elas estão enraizadas em Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, nos diz: para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo é que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E é através dele que os mistérios de Deus se revelam. Por isso que, sem o Senhor Jesus, nenhum mistério é compreendido, né? Mas quando temos o Senhor Jesus na nossa vida, os nossos olhos se abrem para o entendimento, para a verdadeira sabedoria. Então, é em Cristo que nós realmente podemos ser sábios. O nosso problema é que nós queremos conselhos rápidos, né? Digerir isso rapidamente. Então, nós queremos ir lá e já descobrir como é que faz, E a verdadeira sabedoria, ela não é consumível. Eu não vou pegando aqui e ali. Então, muitas vezes nós começamos a olhar livros, até mesmo livros evangélicos, mas buscando um conhecimento de como criar o filho, como cuidar das finanças, como ser uma esposa, tentando descobrir coisas rápidas para resolver os nossos problemas, quando a palavra de Deus é que é a nossa verdadeira fonte e ela necessita ser ali, mastigada, né? Para que ela possa realmente trazer a vitamina, o alimento que nós realmente precisamos para a nossa vida. Quem busca o livro de Provérbios com esse mesmo intuito, né, de encontrar um ensino rápido, perde, como ela diz aqui, o objetivo primordial do livro, que é conhecer e aprender a amar o autor da sabedoria. É somente através do conhecer e o amar a Deus que o livro de Provérbios
chama de temor do Senhor, né? Que nós realmente vamos poder entender como aplicar os conselhos práticos que esse livro traz. Mais do que conselhos práticos, né? Mais do que formas de como resolver esse meu problema imediato, nós precisamos entregar o nosso coração completamente àquele que é a fonte da sabedoria, a Jesus Cristo. Através de todos os tempos, todos os seres humanos precisaram de sabedoria. É claro que a nossa condição de vida hoje é diferente das mulheres da própria Bíblia, né? Nossos problemas não são os de, por exemplo, estar num harém e ter que agradar um rei, como aconteceu com Esther, ou dividir o marido, né, como acontecia com Raquel, ou enfim, certas situações da vida que elas tinham que resolver do seu cotidiano, que não são os nossos, mas nós temos uma bela relação de coisas que nós precisamos ter sabedoria, né? A autora aqui coloca: praticar a feminilidade bíblica em um mundo que nos despreza por isso, né? Como ser femininas biblicamente, sendo que hoje os valores do mundo não absolutamente descartam todas essas características. Manter-se sexualmente puro em uma sociedade saturada pelo sexo. Lidar com a nossa liberdade, com a nossa independência e recursos materiais sabiamente. Manter um casamento que glorifica a Deus. Colocar prioridades bíblicas acima das pressões do dia a dia. Olha quantos desafios, né, que nós temos e que somente com a sabedoria de Deus é que nós vamos poder realmente tomar as decisões corretas, caminharmos por um caminho sábio. Mas a verdade é que nós temos uma diferença muito grande entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. Por quê? A sabedoria do mundo centraliza-se em como as pessoas podem agradar a si mesmas e maximizar cada prazer. Para o mundo, a pessoa sábia é aquela que desfruta da vida, desfruta dos prazeres, né? A sua prioridade é você mesmo. Olhe-se no espelho e diga como você é importante, como você é empoderada, né? Essa é a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria de Provérbios, ela não desconsidera esse se deleitar na vida, né? Mas visto como um dom de Deus, como um presente de Deus. Aí está a sua beleza. Ao colocarmos em prática a sabedoria de Provérbios, descobrimos que os caminhos de Deus funcionam num nível muito prático. A vida tende a acontecer de modo mais suave. Então, o deleitar-se na vida, ele é fruto de aplicarmos realmente a sabedoria de Deus na nossa vida. Então, a centralidade da sabedoria humana é o próprio homem, mas a centralidade da sabedoria divina está em Deus. Deus é o centro de tudo, né? Agora, nós falamos aqui que Deus é o centro e Deus é o início dessa sabedoria, porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é ali onde começam todas as coisas. Agora, o que de fato é o temor do Senhor? Alguns dizem que é a reverência ao Senhor. O termo em hebraico significa terror e reverência. Mas nós gostamos de tirar essa parte do terror, porque temor do Senhor não é terror, não é ter medo, porque Deus é um Deus de amor, né? Mas nós devemos realmente ter medo quando nós olhamos para a nossa condição de pecadores. Isaías, no capítulo 6, versículo 5, diz: ai de mim, estou perdido, depois que ele viu a Deus, né? Que ele contemplou a glória de Deus. É isso que acontece com quem se aproxima de Deus. Deus, na sua santidade, na sua majestade, é tão maior do que nós acabamos temendo aquilo, né? Aquele Deus tão maravilhoso, tendo o temor, o respeito, a reverência, o medo de desagradá-lo. Maria, quando o anjo Gabriel apareceu para ela, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E qual que foi a reação dela, né? Ela ficou perturbada com essa mensagem. E aí o anjo falou para ela: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o vemos como Ele realmente é e quem nós somos nesse relacionamento com Ele. E nós passamos a reconhecer o nosso pecado, a nossa condição, né? E isso, o reconhecimento desse pecado, nos faz desejar a Cristo e buscar a Jesus. Portanto, a sabedoria é reconhecer que Jesus é tudo. E reconhecendo que Jesus é tudo realmente para nós, nós vamos conseguir viver sabiamente. O que é viver sabiamente? Ela também vai dar uma definição aqui. Viver sabiamente é orientar tudo em nós e em nossas vidas de acordo com Deus e não em nós mesmos. A mulher sábia, ela é centralizada em Deus e não em si mesma. Então, viver sabiamente, olha só, orientar tudo em nós e em nossa vida realmente de acordo com Deus. A mulher sábia, ela não vive sobre o governo do que ela ama, né? Do que interessa a ela, mas realmente ela ama cada vez mais aquilo que Deus ama e ela odeia o que Deus odeia. Provérbios capítulo 8, versículo 13 diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, não amar o mal. O mal está longe da gente. E quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais o Espírito Santo de Deus é fortalecido no nosso coração, mais esse mal vai ficando claro para nós. Mais discernimento espiritual nós vamos tendo. Discernindo realmente aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Como é gostoso quando você está sensível à voz de Deus. Você se torna, diante das pessoas, né? Alguém, ai, nossa, agora você está crentão demais. Porque você vê uma cena e aquilo te... Não quero assistir esse filme. Não, ixi, não gostei disso. Você vai se tornando sensível realmente às coisas de Deus, a querer mais de Deus, a querer mais coisas de Deus e não realmente aquilo que agrada a sua carne, aquilo que agrada momentaneamente a você. Então, a sabedoria de Deus, ela tem algumas características que são muito diferentes das características da sabedoria humana. A sabedoria de Deus, uma das características dela é que ela é clara. Ela é totalmente compreensível. Você vai dizer para mim assim, Laís, não acho não. Eu acho às vezes ela até meio difícil, né? Entender a Bíblia. A sabedoria de Deus é clara. E lá em Provérbios capítulo 8, versículos 8 e 9, diz assim: são justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Então, a palavra de Deus, ela é reta. O problema é como nós usamos essa palavra de Deus. O problema é que nós pegamos a palavra de Deus em pequenas porções. Então nós dizemos assim, tem lá um versículo que fala sobre casamento. Eu estou com problema no casamento, vou lá ver. Aí eu vejo lá, mulheres sujeitáveis aos vossos maridos. Eu não entendo isso, porque é um absurdo, porque você não pode tirar a sujeição, né, dentro do casamento, fora de um contexto maior de entrega do seu coração a Deus. Quando você entrega totalmente a sua vida ao Senhor, você como ser humano, não estou nem falando no casamento, você vai se ver menor do que qualquer outro. Você vai amar o próximo mais do que a você mesmo, né? Você vai querer o bem do outro mais do que a si. Então, dentro desse contexto de uma vida dedicada ao outro, dentro do seu casamento, aquele que você ama, isso vai ser até fácil de você fazer. Agora, é por isso que o tratar de casamento, tratar de
criação de filhos, tratar de finanças, não são coisas fragmentadas, mas elas estão todas no contexto da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser conhecida por inteiro. E nós realmente não vamos conseguir descobrir sobre um determinado... eu queria entender um versículo em separado. Um versículo está dentro de um capítulo, que está dentro de um livro, que está dentro da Bíblia, que está dentro de um testamento, né? Se esse livro estiver dentro do Velho Testamento, ele tem uma conotação, se ele está no Novo Testamento, ele tem outra. Então você precisa conhecer a Bíblia, e quando você conhecer a palavra de Deus, e quando você conhecer o Deus da palavra, você vai começar realmente a ver o quanto que a sabedoria ela é clara, porque ela é toda fundamentada no autor da sabedoria. Então, a sabedoria, ela não é algo confusa, não. Ela é algo claro. A outra característica da sabedoria é que a sabedoria, ela está perto de nós. A sabedoria, ela está perto, ou seja, está à nossa disposição. Provérbios capítulo 8, versículo 1 a 3 diz: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. Deus, ele não é relutante em conceder-nos sabedoria. Provérbios 1, 23 diz: eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Eu vou derramar em você as minhas palavras, né? Nós vemos em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 a 14, Moisés falando que porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para dizeres: quem subirá ao céu por nós e o trará e o anunciará para nós para que obedeçamos a ele? Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará o mar por nós e o trará e o anunciará para nós para que obedeçamos a ele? Sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. A palavra está perto de nós não temos mais desculpas. E olha, gente, hoje nós temos tantas ferramentas para compreender a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, nós temos versões boas para nos ajudarem a entender a língua, né, em que ela foi escrita. Nós temos bons comentários bíblicos, nós temos dicionários bíblicos, nós temos mapas, né, que nos ajudam a nos localizar na palavra de Deus. Nós temos homens que estão aí disponíveis a nós para nos ajudarem. Nós só temos que procurar as fontes corretas, né, as fontes doutrinárias corretas. Então, tudo isso nos ajuda a olhar para essa palavra de Deus, mas acima de qualquer outro instrumento, você tem algo dentro de você que se chama Espírito Santo de Deus. E quando você coloca o seu joelho no chão e diz: Senhor, eu quero entender a tua palavra, eu quero compreender o que o Senhor tem para mim. Então, Senhor, por favor, me ajude a compreender, a ler a palavra de Deus, a tirar uma lição para mim. Isso não quer dizer fazer essa oração, abrir assim a Bíblia e botar um dedo no versículo e falar: vamos ver o que vai vir aqui para mim, Deus vai me ajudar. Não, entenda a palavra completa de Deus, entenda, busque, né, compreender a palavra de Deus e ver o Deus da palavra ali. Porque quando você conhecer Deus, quando você se apropriar do Deus poderoso que você tem, a palavra dele vai ser compreensível. Eu tenho pessoas que me conhecem melhor, né? Mais de pertinho. Então, se elas ouvem dizer que eu falei tal coisa, a Laís, nossa, ela falou tal coisa assim lá na casa da fulana. Eu tenho certeza que essas pessoas que me conhecem vão dizer assim: eu nem acredito nisso. Eu precisaria ver um vídeo da Laís falando desse jeito aí,
ou falando essa coisa, porque eu não acredito. Porque elas me conhecem e sabem o que eu diria ou o que eu não diria. Ou até diriam assim, isso daí, isso a Laís ia falar assim, que ela fala desse jeito aí, né? Então, conhecer a Deus, e nós temos esse privilégio de Deus ter se revelado a nós, né? Conhecer a Deus, conhecer os pensamentos de Deus, a lógica que Ele coloca na sua palavra. Estou falando conhecer os pensamentos de Deus, tudo que Ele imaginou, eu quero entender, tudo que... Não, conhecer o que Ele revelou para nós aqui na sua palavra, vai nos dar essa sabedoria para sabermos viver sabiamente, né? A sabedoria de Deus também, ela é, além de ser uma sabedoria clara, além dela estar disponível para nós, né? Basta que nós a desejemos, a sabedoria de Deus também é agradável. Ela não é uma coisa pesada, né? Eu quero viver sabiamente, então eu vou ter que abrir mão. Não, a palavra de Deus diz que é um prazer cumprir a lei do Senhor. Aqui está dizendo, os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. Provérbios 3, 17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. E essa coisa aqui da delícia, não é uma coisa gostosinha, não, é uma coisa deliciosa. Pensa aí numa coisa que você goste muito, né? Sabe quando você vai comer algo que até só de pensar naquilo a sua boca já saliva, que você pensa, que delícia. Os caminhos de Deus são assim, eles estão acima de qualquer outra coisa. E eles são deliciosos, eles nos trazem paz. Andar com Deus nos traz paz. E isso é uma coisa que deve ficar muito guardada no nosso coração. A sabedoria também, além dela ser clara, dela estar perto, dela ser agradável, a sabedoria é fundamental. Só o fato de você buscar a sabedoria já vai mostrar que você está dando um passo de sabedoria. Porque você está buscando aquilo que é o principal da vida, né? Aquilo que realmente vai fazer você viver bem. Então, a mulher sábia, ela é governada pelos princípios da palavra de Deus e não pelos seus próprios sentimentos, nem pelos seus hormônios, nem pelos seus prazeres. Esse tipo de sabedoria que é guiada pelos nossos prazeres, pelas nossas... não vem de Deus, gente. Não é sabedoria, por exemplo, você dizer, é melhor a gente se separar, vai ser melhor para os nossos filhos, porque a gente briga muito. Isso não é uma sabedoria de Deus, porque foge do princípio de Deus, né? Ou, agora, olha, eu não vou guardar mais nada. Quando eu ficar com raiva, eu vou falar tudo que eu tenho direito, porque isso vai fazer bem para a minha alma. Sabedoria humana, prazer humano, está baseado em aonde isso, né? Aonde que você está se baseando? Eu agora vou me afastar de todo mundo, vou ficar na minha, não vou querer saber de nada, nem de ninguém, porque assim a minha cabeça vai ficar boa, eu vou ficar bem. Como? Não se envolver com seu irmão, não pensar no outro, não pensar nos problemas do outro, interceder em oração. Isso não é sabedoria de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com a sabedoria humana, como ela entra na nossa cabeça. A gente é muito mais governado pela sabedoria humana do que a gente pode imaginar, né? E a outra coisa que a sabedoria, ela é hospitaleira. Em Provérbios, capítulo 9, nós encontramos um banquete em que a sabedoria está pedindo, né? Tá convidando. E quem que ela convida para esse banquete? Ela convida os simples, ela convida a todos. E a ilustração mais completa do que é esse banquete vem da boca do próprio Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nós temos um banquete e o nosso pão é Jesus. Eu quero ser uma mulher sábia. E eu tenho que saber que para eu ser uma mulher sábia, não adianta eu ficar só lendo o livro de Provérbios e querendo aplicar cada coisa daquilo na minha vida. Não, eu preciso me alimentar do pão da vida, de Jesus. Eu preciso
realmente mergulhar em Jesus. É Ele quem vai me dar a sabedoria, é dele que vão prover todos os princípios para uma vida realmente sábia. E hoje eu quero convidar você a realmente mergulhar em Jesus. Vamos conhecê-lo, vamos conhecer a Deus, vamos conhecer a palavra de Deus. Não vamos achar que nós estamos aprendendo de Deus porque nós pegamos um versículo aqui, um versículo ali, solto. Mas vamos conhecer realmente a palavra de Deus. Nossa igreja tem um projeto muito abençoado, que é a leitura da Bíblia. E ler a palavra de Deus como um todo é maravilhoso. Eu já tive experiências, porque eu quis gravar a palavra de Deus, eu estou fazendo isso, né? Estou tentando gravar, porque é o único jeito que eu vou saber que eu li mesmo a palavra de Deus toda, porque eu vou falar, não, eu gravei, eu li, né? Mas eu estou gravando e já aconteceu de eu pegar um livro e ler ele inteirinho, né? Eu lembro quando eu gravei Gênesis, que eu acho que foram 3 horas, mas assim, é muito gostoso você mergulhar na palavra de Deus, compreender aquele livro como um todo, pegar uma carta de Paulo. Ninguém lê uma carta, gente. Chega uma carta para você. Você lê uma carta? Ah, vou só ler esses 2 parágrafos. Daqui umas 2 semanas eu pego os outros 2 aqui de baixo. E será que tem a ver com os 2 que eu já tinha lido? Né? Não, eu leio a carta toda. Leia uma carta toda, como se você fosse alguém lá daquela igreja. E você vai ver o quanto que Deus tem para falar com você. Que Deus abençoe sua vida, que você possa realmente mergulhar na palavra de Deus e que todos nós possamos nos tornar sábios. A sabedoria de Deus está aí à nossa disposição, então que nós possamos buscá-la ardentemente a cada dia.